Olá, que bom que você está aqui comigo para nossa jornada, né? Nossa imersão no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos entrar hoje no capítulo 14. Muito bem, nós já estamos aqui nos dirigindo para o finalzinho. O capítulo ele trata dos últimos dias ali, momentos finais de Jesus, onde todo aquele plano religiosos para prender Jesus já se começa a tomar corpo, as coisas vão começar a acontecer aqui, né? E ele é um capítulo muito tenso e eu vou pensar apenas aqui alguns pontos que eu achei mais interessante da gente abordar, para tentar ser o mais objetivo. Muito bem. Nesse momento já havia assim uma grande expectativa para Páscoa. Muitos judeus já estavam ali se preparando para essa festa. E Jesus também, ele já se preparava para aquele que seria o momento mais crucial da sua vida, a sua provação, seu julgamento, a sua crucificação. Ele tinha plena consciência. E Jesus em nenhum momento foge dessa responsabilidade. Ele estava decidido a fazer a vontade do Pai. E é interessante que lá em Lucas 9:51 nos mostra a firmeza de Jesus em cumprir o propósito para o qual ele foi enviado, né? Ali vai dizer que o semblante de Jesus mostra sua intrépida resolução em cumprir para o qual ele foi enviado, né? E esse capítulo, como eu já disse, ele vai narrar os passos de Jesus, a trama dos religiosos para prendê-lo e os seus últimos. Mas um fato interessante que acontece, que nesse capítulo a gente vai ver também a questão do pacto ali, da traição, onde Judas, né, 12 foi ter lá com os sacerdotes para poder entregar Jesus, né? Mas antes vem aquele evento onde Jesus é ungido e adorado ali em Betânia. O primeiro evento dessa vai apresentar para gente contraste entre essa traição tão desonrosa de Judas, o amor tão leal dessa mulher, né? Que demonstrou essa adoração a ele, mesmo ainda quando ele estava em. Ela não se envergonhou de expressar esse amor por Jesus. E além do amor, o que ela também comunicou através dessa ação dela, né? Ela vai lá e traz aquele vaso de alabastro, quebra, né, aquele vaso. Então, ela expressou ali também algumas virtudes de alguém que ama Jesus, né? Como generosidade, generosidade. Ela, ela não fez conta, né? Ela expressou ali adoração a Ele, conhecendo, e expressou também a Ele honra. Diz que toda casa se encheu da fragrância maravilhosa da aplicação que a gente pode ter a partir desse evento. Sempre vai haver uma fragrância espiritual agradável, uma casa onde Cristo é adorado e amado, né? A palavra lá em 2 Coríntios 2:15. Nós somos bom perfume de Cristo. A expressão aqui, né, extravagante da adoração. Embora ela foi reprovada por alguns, ela teve por parte de Jesus um testemunho. E não apenas a atitude dela era excelente, mas aquela a ação dela expressava um coração provado por. Sem dúvida, Jesus ele lançou ali uma palavra profética para ela, né?
se cumpre, que até hoje tem sido um evento abençoador, né? Um instrumento de ensino para nós, da adoração, da honra e amor ao nosso Senhor Jesus. Logo em seguida, vem a questão desse pacto, que vai lá, já entrega Jesus, e logo depois, a partir do 12, a gente vê a preparação para a Páscoa, né? A gente planejou cear com seu. É interessante que aqui a gente fala de uma casa, um local, e alguns estudiosos especulam que o homem que cedeu a casa para a ceia possivelmente poderia ser o pai de Marcos, né? Porque a gente vai ver, nós já vimos lá na introdução, que a casa de Marcos foi um lugar estratégico para a igreja de Jesus no seu início. Possivelmente ali alguém levanta essa possibilidade, né? Essa ceia tenha sido celebrada na casa dele, né? E a ceia, né, a Páscoa, ela era uma celebração memorial de uma vitória passada, ou seja, todas as vezes que eles celebravam a ceia, era uma memória daquilo que aconteceu lá no Egito. Mas quando Jesus aqui, ao celebrar a ceia com os discípulos, ele estabelece aqui uma nova aliança e também ele dá um sentido de uma memória, não mais daquilo que aconteceu lá atrás, mas da sua morte vitoriosa, né? E quando ele fala fazer isso em memória de mim, não é simplesmente, olha, lembra de mim, não é só lembrar de alguém, mas o sentido da memória aqui é muito mais profundo, porque aponta para um aspecto espiritual. É como se fazer isso em memória, quando eles tomam a ceia ou quando nós tomamos a ceia, é como se nós estivéssemos participando hoje de um acontecimento que foi lá atrás, essa ceia, né? Então aqui Jesus estabelece uma nova aliança, né? E uma vez que nós sabemos que Ele está vivo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos o que? Comunhão com Ele pela fé. Essa memória, ela nos consolida essa comunhão com Ele pela fé. É uma experiência, claro, que é espiritual, né? Mas que se nós tivermos essa consciência correta, nós vamos ter um discernimento de Cristo e o significado correto dessa ceia. Amém? Aí, em seguida, aquela questão que Pedro é avisado que vai negar Jesus, e logo depois eles vão para onde? Para o Getsemane, que era um jardim. E essa palavra Getsemane quer dizer prensa do azeite. Ou seja, ali a gente vê que Jesus foi exprimido, né? E Jesus, ele deixa claro aqui nesse momento os conflitos interiores que ele estava vivendo. E esses conflitos de Jesus, essas pressões interiores que eles estavam vivendo ali naquele jardim, elas só podem ser entendidas e compreendidas à luz daquilo que muito em breve aconteceria na cruz. A consciência de que Jesus ele seria feito pecado por nós, de que ele tomaria sobre si toda a maldição da lei, né? Isso gerava nele toda essa pressão. Mas eu penso que uma coisa que mais produzia pavor e angústia, Jesus, não tinha a ver com a expectativa do sofrimento físico dele, mas com a consciência de que ele seria por um momento abandonado pelo Pai. Essa talvez foi a maior
angústia de Jesus, de saber por um momento ele seria abandonado pelo Pai. E um detalhe interessante é que os discípulos, eles não suportaram nem uma hora de vigília e oração. E nos versos 30, verso 30, é, e no 38, Jesus diz, fala, olha, eu não pudeste vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus ele dá uma orientação aqui, uma advertência muito pertinente sobre a vigilância e a oração. Ele nos dá um ensino de que o espírito ele está sempre pronto para aquilo que é espiritual, mas a nossa carne, para aquilo que é espiritual, ela é fraca, né? Nas questões das disciplinas espirituais, a carne é fraca, ela é forte para nos levar a pecar, para nos levar a alimentar os prazeres da nossa, né, as inclinações pecaminosas. Mas quando é para questões espirituais, nossa carne ela é fraca. Por isso temos que vigiar, né, e atentar para essa prontidão no espírito, né? Logo em seguida, a gente vê que Jesus ele é preso. Eu quero fazer um parênteses aqui sobre os versos 51 e 52, né? Um jovem ia coberto unicamente com lençol. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Alguns também estudiosos deduzem que esse jovem pode ter sido o próprio Marcos, porque o único evangelho que registra esse acontecimento é Marcos. Talvez seja um dos raros momentos onde ele fala de si mesmo, né? Fala de algum acontecimento que tem a ver com a participação. Se o cenáculo ficava, né, onde eles tiveram a ceia, de fato na casa de Marcos, possivelmente Judas tenha levado os soldados até lá primeiro. Talvez Marcos tenha vestido sua túnica apressadamente para seguir a multidão dos soldados ali até o jardim para ver o que ia acontecer. E parece que eles tentaram agarrá-lo e ele, né, saiu correndo desnudo. Enfim, só aqui uma curiosidade. Não é uma. Não podemos afirmar categoricamente, mas há quem diga que pode ser ele sim. Jesus, ele é preso. Essa questão da prisão de Jesus, todo inicia-se aqui um processo de julgamento, né? Mas é muito interessante a gente perceber a manipulação dos religiosos, toda a articulação, porque eles não tinham subsídios, eles não tinham nada do que acusar Jesus. Então, eles tiveram que dar uma volta para poder criar situações de, de acusação a Jesus. E aqui a gente vai ver no versículo 53, eles levaram Jesus para casa do sumo sacerdote. E parece que, segundo a lei judaica lá, isso aqui não foi uma coisa legal, era um negócio ilegal. Segundo os princípios que eles criam, não era ilegal, por quê? Porque foi uma reunião secreta, foi feita à noite, foi feita num domicílio particular, né? Depois ela teve lá os seus desdobramentos. Foi mais ou menos em 3 estágios. A gente vai ver o capítulo 14 e o 15, que vai desdobrar todo esse processo de julgamento, que se inicia com Anás, o antigo sumo sacerdote. Depois, eles ouvem as testemunhas, eles tentam forjar testemunho.
Depois encaminha-se para Pilatos, que vai e leva para Herodes, que manda de volta para. E o Pilatos, ele simplesmente cede o clamor da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. Mas a gente vai ver que nos versos 55 até os 59, eles procuravam e manipularam testemunhas falsas para acusar Jesus. Porque pela lei era necessário que houvesse duas testemunhas antes de ser declarado culpado alguém. Alguém precisava testemunhar acerca daquela acusação. Mas o fato é que não tinha nenhuma acusação substancial. Assim, a gente vai ver, o texto deixa muito claro que essas testemunhas, elas caíam em contradição e o seu testemunho teve que ser anulado. Aonde foi que eles assim encontraram um meio que na cabeça deles era assim justificativa para condenar Jesus, para levar o processo adiante. Foi quando, por fim, lá no verso 60, o sumo sacerdote pergunta a Jesus, né, sobre as acusações, e ele nada respondeu. O verso 61, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele, és tu, Cristo, filho do Deus bendito? E aí a resposta de Jesus foi para eles como uma blasfêmia. Jesus, ele falou a verdade sobre quem ele era, mas para eles isso foi uma blasfêmia, né? O verso 62, Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, indo com as nuvens, né? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e que mais necessidade temos de testemunho? Ouviste a blasfêmia? Os parece. Todos os julgaram réu de morte. Ou seja, quando eles perguntaram a Jesus se ele era o Filho de Deus, Jesus assume com todas as letras ele era, e eles o veriam assentado à destra do Pai. Jesus se declara o soberano descrito lá no profeta ou nos profetas. Eu cito aqui Daniel 7, 13 e 14, que fala do Rei soberano, eterno. Jesus assume ali essa condição e diz que eles o veriam. Mas quando eles ouviram isso, declararam isso como blasfêmia, e para eles a blasfêmia já era suficiente para que aquele que blasfemasse fosse réu de pena de morte. E aí já não tinha mais necessidade de testemunha e nenhum tipo de votação. Então, a partir dali, para eles, Jesus já estava condenado, né? E, por fim, aqui, a gente vê aquele momento onde, de fato, Pedro nega Jesus, né? Acho que um ponto que vale ressaltar é que Pedro não foi convencido pelo canto do galo, mas Pedro ele foi convencido pelas palavras de Jesus. E aqui fica uma aplicação. A palavra, meus irmãos, sempre a palavra vai penetrar no nosso coração, vai produzir nós arrependidos. Tanto é que diz que Jesus, né, no verso 72, logo cantou o galo pela segunda vez, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que duas vezes cante o galo, tu negarás três vezes. E, caindo em si, desatou a. Então a gente vai ver aqui que a palavra ela é tão poderosa, né? Ela tem um efeito tão poderoso na nossa vida, que ela pode nos levar a uma consciência clara das coisas. Então, amados irmãos, que você possa meditar nesse capítulo. Nós já estamos terminando a nossa jornada do livro de Marcos. Para mim é uma grande alegria, irmão, nós perseverarmos nesse caminho de buscarmos na palavra, de mergulharmos, de cavarmos, e que você possa aproveitar esse tempo
fala, puxa vida, eu tenho dedicado esse tempo para conhecer melhor aquele que tem mudado a minha história. Olha que privilégio conhecermos mais sobre Jesus, sua vida, sua obra, sua fidelidade até o fim. Nós agora vamos entrar aí nos momentos finais ali, capítulo 15 da crucificação, depois ressurreição e envio de Jesus, né, para a missão da igreja. Então, fica na paz de Jesus e até a próxima.